Báltico, enquanto governos europeus reforçam discursos de rearmamento e ampliação do apoio militar à Ucrânia. Em meio a ameaças, acusações e movimentos estratégicos, cresce o temor de que o conflito ultrapasse ainda mais as fronteiras ucranianas. E para analisar os riscos de escalada, o papel dos países bálticos, a posição da Europa, dos Estados Unidos e os possíveis desdobramentos geopolíticos dessa crise, conversamos agora com Felipe Dalcin Silva, que é professor de Relações Internacionais da UNO-Chapecó, diretor de pesquisa do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia e doutorado em Estudos Estratégicos Internacionais da URGS. Bom dia, Felipe. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Bem-vindo à Rádio Sputnik. Olá, é um prazer falar com vocês. Espero ajudar a entender todo esse imbróglio, né? Muito interessante analisar. Sim, muito interessante você trazer aqui, ajudar a gente a entender, esclarecer esse cenário internacional. Bom, para começar, por que os países bálticos, né, Estônia, Letônia e Lituânia, adotam uma postura tão dura em relação à Rússia? Perfeito. Essa é uma excelente pergunta e tema de várias pesquisas, porque esses países eles entram na OTAN em 2004, né? Eles entram com o intuito de se salvaguardar em relação à Rússia. Eles dizem que a Rússia quer conquistá-los. Se eles não fizerem parte da OTAN, há essa chance da Rússia tentar conquistá-los. Então a gente sabe que houve também uma pressão norte-americana muito forte, sobretudo do governo Bill Clinton em diante, para que a OTAN se expandisse. E daí tem duas versões, né? Tem a versão dos países bálticos que eles têm que se proteger da Rússia, que eu já falei, e também tem a versão russa, né? Que há uma intenção, né, norte-americana de conter uma expansão russa, uma zona de influência russa na Europa. Então há essas duas versões. Esses países então adotam uma linha mais crítica à Rússia, mais temerária à Rússia, porque realmente assim eles chamam a atenção dos europeus, né? Sobretudo dos Estados Unidos. Então a atenção ajuda a chamar a atenção, né? E assim seria uma maneira de salvaguardar, né? Mas talvez não seja a estratégia mais necessária, sobretudo num governo Trump que não parece querer encrenca com a Rússia, né? Então as declarações do presidente Trump são de que a OTAN pode ser um empecilho para os Estados Unidos, é muito custoso aos Estados Unidos, né? E aí a gente tem que pensar no valor que tem esses países bálticos para um país que nem os Estados Unidos, porque a população báltica ela é menos de 10 milhões de pessoas se juntar esses três estados. Daí valeria para os Estados Unidos o risco de entrar em uma guerra nuclear total com a Rússia por conta de três países que não são os principais aliados dos Estados Unidos da América. Então, são pontos que a gente tem que analisar. Bom dia, estou falando com você agora, Felipe. O histórico da União Soviética ainda influencia a política externa desses países? Totalmente, né? Porque há uma geração dentro desses países que não quer mais qualquer vínculo com a Rússia, vê como temerária a vida sob o jugo russo, né? E a experiência que as pessoas, claro, não a geração mais nova, né? Mas a geração mais antiga tem em relação à Rússia, é de uma aversão à Rússia, né? Evidentemente que para um extrato dessa população desses países a vida ficou melhor depois do fim da União Soviética, mas para outro extrato não, né? Então o extrato que considera que sua vida é melhor fora de uma zona de influência russa, né, há uma versão muito grande à Rússia e uma propaganda muito contra a Rússia. A gente tem que lembrar que nesses três países há ainda uma etnia russa muito forte, né? Pessoas com uma forte vínculo à Rússia, e essas pessoas são discriminadas, né? A gente sabe que isso acontece, né? Que são tratadas às vezes como nem cidadãos desses países, mas subcidadãos, né? Então isso é muito preocupante, né? Então eles fazem de tudo, essa população desses países que tem aversão à Rússia, para tirar qualquer influência de Moscou do dia a dia e do funcionamento desses estados.
Então, quando o Sachs fala em russofobia, é isso aí que você está dizendo, né? Esse preconceito, de repente, até com esses cidadãos que vivem nesses países. Então, esse termo pode até ser entendido como uma crítica política e, ao mesmo tempo, até social. Seria isso? Isso a gente pode deixar de uma maneira mais analisar de uma maneira mais macro, na verdade, porque a russofobia, como o professor Jeffrey Sachs ele aponta, é uma visão mais das grandes lideranças da Europa, tá? A gente tem países chaves na OTAN, como por exemplo a Alemanha, a França e o Reino Unido, que eles têm tendo nos últimos 10, 15 anos, sobretudo quando a gente tem o embrólio da Crimeia em 2014, eles têm uma visão muito pejorativa da Rússia, muito negativa. Então, eles retratam a Rússia, as últimas lideranças europeias continuam essa mesma estratégia de retratar a Rússia, desculpa usar esse termo pejorativo, mas como um demônio na Terra. Né? Então, tudo que é da Rússia é ruim, eles não tentam entender o lado russo. O russo é sempre retratado como alguém maligno, que quer fazer mal aos europeus, que quer guerra por sangue, por desejo de sangue. Eles não analisam as intenções da Rússia, os medos da Rússia, as ansiedades russas em relação à expansão da OTAN, né? O medo da Rússia, do que a gente pode discutir agora, que a gente tem alguns indícios que os países bálticos estão sendo utilizados como território de onde advém ataques da Ucrânia, né, de drones da Ucrânia. Então, essa visão pejorativa dos russos e da Rússia, sobretudo dessas alianças europeias, cria um clima muito ruim, porque quando você trata o outro lado como um inimigo, você satiriza o outro lado de maneira pejorativa como fazem, você perde o canal de comunicação. Então, relações internacionais, né, como a gente aprende desde o começo do curso, é baseado em relações. Se você trata o outro como inimigo, vê o outro como um adversário mortal, você não vai conversar com ele. Então, em vez de procurar um meio termo, um meio do caminho, né, os europeus têm uma visão muito pejorativa, essas grandes lideranças. Isso é ruim, porque isso aumenta a ansiedade dos dois lados e a possibilidade de guerra. Então, o Trump ele fez muita coisa errada. Né? Eu não concordo com a maioria das políticas dele. Mas uma coisa que o Trump soube fazer bem desde que voltou ao poder foi tentar criar pelo menos uma linha de comunicação com Moscou. A gente lembra como Joe Biden, né, também tinha uma visão muito russofóbica. Né? A comunicação dele com o Putin era muito ruim e o Trump está tentando pelo menos criar um elo de comunicação. Então, eu acho que quando o professor Jeffrey Sachs, né, ele traz esse termo russofobia, ele trata muito mais da visão dessas grandes lideranças da Europa que não querem dialogar com a Rússia, né? Pelo contrário, querem tratar a Rússia como inimiga. Então, isso aumenta as tensões e a possibilidade de guerra, infelizmente. É curioso sobre essa russofobia, né, Felipe, que ela está presente, inclusive, no soft power aí das grandes nações, né, através da confecção de filmes e até jogos de videogame, né? Eu que sou um grande fã de videogames, eu consigo ver nesses jogos essa russofobia sempre presente, né, com aquela ideia do bem e do mal, enfim, sempre sendo retratada dessa maneira, né? Perfeito. E a gente tem que daí resgatar alguns autores de relações internacionais, né? Os mais básicos. Se a gente for pensar no realismo político, até numa concepção de ciência política como Maquiavel, ele vai falar que a gente nunca pode tratar política simplesmente como análise do bem contra o mal. Não. Todos os atores políticos, eles têm seus interesses, os seus anseios, as suas prerrogativas e seus medos. A gente tem que entender esses pontos. Então, ao invés de você criar um vínculo de comunicação com a Rússia, que seria bom uma diplomacia ativa dos dois lados, não, a gente simplesmente retrata o outro lado como um demônio, né? Infelizmente a gente pode usar essas palavras fortes porque é realmente como muitas vezes os russos são retratados na Europa Ocidental, e você não cria o vínculo de comunicação, né? E os estados bálticos, né, se a gente pode estender essa conversa, sempre foi um hotspot, né, um ponto quente de possibilidade de conflito, né? Então, isso é muito complicado. Mais uma vez, acho que o ponto determinante seria para a gente começar a tensão aliviar na Europa, inclusive em relação à Ucrânia, é que a comunicação entre os lados fosse melhor. E os países bálticos pressionam a OTAN por uma postura mais agressiva contra a Rússia também? Sim, porque para eles, né, quanto mais armamento eles receberem,
quanto mais eles fazerem barulho em relação à Rússia, e quanto mais a Rússia responder esses barulhos, mais armamentos eles vão receber e tendem a se sentir mais seguros recebendo mais armamento. Mas eu não sei se essa é a melhor lógica, né? Para mim não faz muito sentido. Para mim eles deveriam buscar ter uma relação boa com a Rússia, né? Porque, mais uma vez, trazendo aquele raciocínio que eu já trouxe a vocês, desculpa, eu não vejo os Estados Unidos da América entrando numa guerra com a Rússia por causa dos países bálticos. A importância política, econômica, né, que esses países têm para os Estados Unidos é ínfima, né? Então, há muito mais chance de, em um eventual conflito entre Rússia e os países bálticos, dos Estados Unidos não fazer nada, né? Inclusive, eu já escrevi um material sobre isso, sobre a possibilidade de guerra do corredor Suwalki, que seria basicamente isso. Imagine se a Rússia é realmente provocada a reagir militarmente contra os países bálticos. Uma das estratégias que ela pode fazer é fechar o corredor Suwalki, né? E, assim, fechando, impossibilitaria o envio de armamento dos países da OTAN para os países bálticos, e com isso, né, você teria que ter uma guerra entre a OTAN e a Rússia. Daí, mais uma vez, entra essa concepção. Será que para os Estados Unidos da América vale a pena entrar numa guerra que pode escalar numa guerra geral com uso de armas nucleares estratégicas por causa desses países bálticos? Então, a conta não fecha, né? Então, eu acho que esses países bálticos deveriam procurar ter uma comunicação boa com os Estados Unidos, com a Rússia. Acho que países do leste europeu deveriam buscar ter uma relação de comunicação boa com a Rússia e não ficar nesse acirramento, né? Porque eles estão apostando quanto pior a relação com a Rússia, melhor, porque mais atenção vão ter da Europa, mais armamento vão receber. Na minha concepção, eles deveriam agir da maneira contrária, tentar ter boas relações com a Rússia, um bom elo econômico com a Rússia, porque se tu tem uma boa economia com a Rússia não terá por que te atacar, porque ela está lucrando com você, né, evidentemente, né? Então, acho que eles vão pelo caminho errado na minha concepção, né? Sim, inclusive, né, o Sachs sugere que se a Europa entrar diretamente, né, em guerra, os Estados Unidos inevitavelmente seriam arrastados para esse conflito, né? É esse cenário mesmo que se avizinha aí? Olha, eu não acredito que os Estados Unidos vai entrar numa guerra com a Rússia tão facilmente. Mais uma vez, eu não vejo mesmo que seja, mesmo que a Europa entre nessa, vamos dizer assim. Então, quem da Europa? E em que situações? A gente teria que pensar nesse quadro, né? Sim. Porque a Europa é muito amplo, né? Mais uma vez, se fosse os países bálticos, né? Uma das estratégias da Rússia para ganhar uma guerra contra a OTAN seria os bálticos. Por quê? Tu tira esses três países você fecha o corredor Suwalki, né? Que fica entre a Bielorrússia e Kaliningrado, e Karav de Kaliningrado, que é território russo, você fecha. Você impossibilita o envio de logística, né, por terra, e você pode também fazer manobras para evitar pelo mar. E com isso a Rússia, né, ela testaria, sobretudo, a vontade dos Estados Unidos de resgatar esses países da OTAN, né? Daí, né, a Rússia é um país com armamento nuclear, daí invadir a Rússia e entrar numa guerra contra a Rússia nunca é uma boa alternativa. Então, o custo político e militar econômico para os Estados Unidos não valeria a pena, né? Então, esse é um ponto determinante. Daí, se isso acontecer, países que nem a Polônia, vendo que a OTAN não reage, se caso não reagir, né, um fechamento de Suwalki, podem fazer um acordo separado com a Rússia de paz, né? E fazendo um acordo separado de paz, a Polônia ela decreta que não confia na OTAN e a OTAN acaba, de certa maneira. É uma das estratégias para a Rússia ganhar uma guerra contra a OTAN. Então é muito complicado todo esse cenário, né? Então a gente tem que analisar que atores entrariam nessa guerra, em que condições, né? Os países da OTAN, eles não são, digamos assim, não são todos com a mesma visão em relação a uma guerra com a Rússia. Nem todos eles acreditam que uma guerra com a Rússia é o melhor caminho. A gente tem um país muito claro que pensa dessa maneira, que é a Turquia, né? Inclusive a Turquia, diferentemente dos outros países da OTAN, tende a ter uma relação boa com a Rússia, e eu acho que isso deveria ser o caminho a ser seguido mais uma vez, né? Se tu tem relações políticas interessantes, se tu cria um vínculo econômico com o outro, não tem por que o outro te atacar. Pelo contrário, as relações tendem a melhorar, né? E até que ponto a gente pode dizer, Felipe, que a OTAN está empenhada em evitar esses conflitos de países do seu grupo, né? É uma boa pergunta, né? Porque a OTAN ela tem uma visão
Daí é mais complicado, vou te reestruturar minha resposta. Porque a gente tem que pensar que a OTAN ela não é um ente único, né? Elas são vários entes separados que contêm agendas diferentes, né? A Margaret Thatcher já dizia que, né, algum desejo de algum desses países é tornar a Rússia fraca, porque tornando a Rússia fraca, né, você consegue, digamos assim, os recursos naturais que são de maneira muito importantes, né, que a Rússia tem, você poderia ter acesso a esses recursos de uma maneira mais barata, digamos assim. Então, uma Rússia fraca é uma Rússia com menos poder de negociação. A gente lembra o que era a Rússia no começo dos anos 90, né? Que era uma bagunça, né? A Rússia foi se reestruturando, sobretudo depois que Putin sobe ao poder nos anos 2000. Então, né, a gente tem agendas diferentes em relação à Rússia na Europa, né? Mais uma vez, me parece que a guerra da Ucrânia ela é muito nessa agenda, né? Porque a guerra da Ucrânia desgasta a Rússia, não tem como negar, né? A Rússia vê ela como uma guerra vital para evitar a expansão da OTAN, né, para a Ucrânia, que significaria que tu teria mísseis de alcance intermediários a menos de 2 minutos em relação a Moscou, né? Algumas situações poderiam até vislumbrar isso, né? Menos de 2, 5 a 10 minutos no melhor cenário possível para a Rússia. Então a Rússia ela age de maneira defensiva na Ucrânia. E essa agenda é essa, né? Estrangular a Rússia, enfraquecer a Rússia para tu ter acesso aos recursos da Rússia de uma maneira mais fácil, né? Mais barata. E por outro lado, né? Tu enfraquecendo a Rússia, também você acabaria com ela em teoria, né? Dela como uma ameaça militar. Então os interesses são enfraquecer a Rússia militarmente e, digamos assim, abrir os recursos da Rússia para que eles fossem cada vez mais baratos para os europeus. Eu acho que não é o melhor caminho, né? Eu acho que o meio termo sempre é o melhor caminho, a negociação é o melhor caminho, uma relação boa econômica é o melhor caminho do que você tentar, digamos, criar armadilhas para o adversário, criar empecilhos para o eventual adversário ou eventual país, como queiram chamar, né? E eu não sei se isso é de alguma forma comparável, mas a gente pode dizer que esse método, né, de buscar o conflito, ou como até afirma o Sachs, né, no caso da Ucrânia, né, de buscar ampliar o conflito para aumentar essa belicosidade aí, né, enfim, não tem sido um bom caminho para a Ucrânia, por exemplo, né? Se a gente for pensar nesse sentido, o objetivo não foi alcançado, né? E até o Sachs afirma que o objetivo da Ucrânia seria continuar ampliando esse conflito para aumentar suas chances contra a Rússia, né? Como é que você analisa esse ponto? De fato, isso seria benéfico para a Ucrânia ou não? Enfim. Olha, eu sou completamente contrário a essa visão. Eu acho que quanto mais rápido a guerra da Ucrânia acabar para os ucranianos, melhor. É menos ucranianos morrendo, menos eventuais territórios que vão ser perdidos, uma eventual negociação, e por aí vai. Eu acho que é os europeus que querem que a Ucrânia continue em guerra, né? A gente já viu declarações de lideranças europeias relatando de que eles vão apoiar a Ucrânia até o último ucraniano. O que eles querem dizer com isso? Que é para a Ucrânia lutar até não sobrar mais ninguém para lutar pela Ucrânia. E o intuito deles, mais uma vez, é enfraquecer a Rússia militarmente, mas enfraquecer ela politicamente, economicamente, porque enfraquecendo a Rússia politicamente, economicamente, os recursos naturais da Rússia saem mais baratos para os europeus. Então, essa é uma visão que se tem na Europa, né? Algumas lideranças da Europa, que uma Rússia fraca é melhor para eles, né? Então, eu não acho que é o melhor caminho. Acho que a Ucrânia deveria buscar negociação com a Rússia. A gente já teve uma negociação entre Rússia e Ucrânia quase saindo no passado, na Turquia, né? O Erdogan, ele consegue intermediar essa conversa, porém o Boris Johnson, prometendo mundos para a Ucrânia, conseguiu inviabilizar naquele momento. Eu acredito que, desde que o presidente Trump ele assumiu nos Estados Unidos, as oportunidades de negociação voltaram, mas, mais uma vez, a gente não vê, né? A gente não vê, sobretudo do lado europeu, um intuito de negociação muito claro, pelaquela primeira pergunta que os senhores me relataram. Aquele primeiro sentimento que os senhores me relataram de russofobia, né? Então, se a Rússia é tratada como o mal maior do mundo, como que tu vai negociar com o mal maior? Então, numa concepção religiosa, tu não aceita negociar com alguém que é ruim, com alguém que é mal. Né? Então, mais uma vez, a gente entra para volta com aquele ponto inicial da nossa conversa. Né? Então, é um cenário muito complicado.
eu acho que os ucranianos deveriam buscar a negociação o mais rápido possível com a Rússia, né? Pois é, teve aí a interferência, né, como você citou, do Donald Trump tentando mediar aí o conflito, né, prometendo, né, intermediar um acordo, né, ser o interlocutor aí entre Rússia e Ucrânia, mas isso ficou meio estagnado. Com isso veio também o conflito lá no Oriente Médio e ficou ficou parado, né? A negociação ficou parada e não houve mais iniciativa por parte dos Estados Unidos. Mas você, Felipe, você vê você tem uma visão aí de negociação no futuro próximo? Como é que você vê a solução para essa crise? Então, a negociação ela se pautaria sobretudo pelo anseio dos dois lados em negociarem, do lado russo e ucraniano. Claro que a gente vai ter alguns intermediários importantes, como é o caso dos Estados Unidos da América, que é um dos países que arma a Ucrânia e possibilita que a Ucrânia continue em guerra. Além dos Estados Unidos da América, você tem os países da OTAN, sobretudo as grandes potências europeias, no sentido de que auxiliam a Ucrânia, que é o caso da França, Reino Unido e Alemanha, né? Então, eu acredito que uma negociação ela é possível a partir do momento em que esses lados sentam na mesa e caso cada um vai tentar puxar o melhor para si, o melhor negócio para si. Os russos provavelmente vão tentar ter parte do Donbass ainda sob controle russo, os ucranianos vão tentar recuperar o máximo de território que eles puderem, vai ter que achar um meio termo em relação a isso, e até agora a gente não achou meio termo. E o que pode facilitar as negociações, infelizmente, tá? É uma grande vitória militar de um dos dois lados, tá? Uma grande vitória militar mais pró-Rússia poderia significar mais território, em que a Ucrânia, percebendo que se realmente não negociar com os russos em termos desfavoráveis, pode perder ainda mais. Por outro lado, a Ucrânia também pode pensar nesse sentido. Poxa, posso tentar uma vitória tática operacional muito importante com a Rússia e a partir dessa vitória negociar. Mas para a Ucrânia isso é mais improvável, porque a Rússia é a grande potência militar nesse conflito. Então, por isso que na minha concepção, né, é muito mais fácil a Rússia continuar nessa guerra, porque ela tem muito mais a ganhar do que a Ucrânia, né? Então, eu acho que a negociação, o anseio de negociação deveria ser muito maior da Ucrânia do que propriamente da Rússia, né? Porque se a Ucrânia ficar esperando um auxílio europeu que não vem, na maneira que seja para decidir a guerra, porque a Ucrânia, não, infelizmente ou felizmente, dependendo da visão e de quem analisa, ela não tem os meios militares, os meios industriais para criar uma série de armamentos para virar essa guerra e não tem até mesmo uma força militar em termos de tropas para fazer isso, né? Então, quanto mais ela deixa para negociar no futuro, provavelmente piores serão os seus termos e melhores serão os termos russos, né? Porque também a Europa está esgotada de dar recursos para a Ucrânia, né? A gente vê que os estoques de armamentos da Alemanha, da França, do Reino Unido, até mesmo os Estados Unidos estão se esgotando, ainda mais os Estados Unidos no Oriente Médio. Então, quanto mais tempo a Ucrânia não negocia, pior são os termos de negociação dela. Então, mais uma vez, na minha concepção, a Ucrânia deveria ir ontem, começar a negociar com a Rússia, mas a gente tem que entender outro lado. A Ucrânia também tem uma pressão para não desistir da guerra, porque há promessas dessas grandes lideranças europeias, sobretudo. Então, mais uma vez, eu acredito que os europeus estão tentando fazer uma campanha de sangria com a Rússia, desgastar a Rússia o máximo possível, para ver, por exemplo, se o Putin, não sei, evidente, pode ser esse o quadro, seja derrubado, se não conseguir do poder, se não conseguir uma vitória cachapante contra a Ucrânia, né, que eles esperam que a Ucrânia desgaste tanto a Rússia que as condições de vida na Rússia, socioeconômicas, militares e políticas, fiquem muito ruins, a ponto do Putin cair ou algo acontecer dentro da Ucrânia, da Rússia, perdão, em termos de instabilidade política. Mas, né, eu acredito que esse cenário é muito difícil de se acontecer. E no final, quem paga o pato, quem é usado como marionete é a Ucrânia. Então, quem está se enfraquecendo cada vez mais, perdendo população, perdendo território, perdendo capacidade econômica, é a Ucrânia, né? A Rússia também está muito desgastada com a guerra. Não dá para dizer que não, é inegável isso. Mas, né, no final das contas, né, quem está pagando o pato pelos interesses dos europeus de enfraquecer
a Rússia em termos econômicos, políticos e militares é a Ucrânia, né? Sobre essa questão do armamento também, né? O Jeffrey Sachs fala sobre uma remilitarização da Alemanha, e parece que houve muito isso também, né? Dos países até, enfim, renovando ou trocando seu poderio militar, né? Passando o que tinha para a Ucrânia e comprando mais. E tem uma lógica armamentista também aí, enfim, que é outro nível aí também, né, de conversa. Mas essa tida e remilitarização da Alemanha, isso altera de alguma forma o equilíbrio geopolítico europeu? Totalmente. Olha, eu não estou falando, pelo amor de Deus, vou fazer uma comparação agora, mas eu não estou falando que os alemães atuais são nazistas, longe disso, tá? Tranquilo. Mas o que aconteceu? Só para deixar bem claro, Mas o que aconteceu antes da Segunda Guerra Mundial? Né? A gente sabe que a Alemanha ela perde a Primeira Guerra Mundial e ela foi desarmada, né? E o que aconteceu? Houve a Revolução na Rússia, a Revolução Russa. A União Soviética ela se torna um Estado, ela implementa uma política socialista e essa política socialista que seguiu as diretrizes do marxismo, ela foi vista pelos europeus como temerário, como um mau exemplo e se vislumbrava que uma terceira guerra mundial poderia ser contra a União Soviética. E por isso que se aceitou o armamento da Alemanha depois do Tratado de Versalhes. Porque se a gente olhar o mapa da Europa, o primeiro ponto de tensão maior entre os europeus numa terceira guerra mundial seria na Alemanha. Então se permitiu que a Alemanha nazista se rearmasse, inclusive houve tratados de auxílio entre o Reino Unido e a Alemanha para que a Navy, né, a Marinha alemã, ela se reestruturasse, né? Então eles fizeram vista grossa e a Alemanha se rearmou. Então, naquela época foi por conta do quê? Por conta da União Soviética, que era visto o mal do mundo, por representar o socialismo, né, e por ser um novo regime averso às diretrizes políticas e até filosóficas, né, da Europa Ocidental. Agora, de certa maneira, a gente está vendo o mesmo cenário, porque a Alemanha ela está se rearmando e o pato da vez é quem? Né, a bola da vez é quem? A Rússia. Né, e uma Alemanha rearmada, né, pode se virar contra a Europa. Né? Então, uma Alemanha rearmada ela pode se virar contra a Europa. O que aconteceu, né, com a Segunda Guerra Mundial? Porque eles permitiram, a França e o Reino Unido permitiu que a Alemanha se rearmasse, e a Alemanha se rearmando fez o que fez a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, sempre houve um medo de uma Alemanha muito forte na Europa, né? A gente não tem que negar. Então, um dos motivos que a OTAN, né, ela continua pós Guerra Fria existir, porque ela não tinha mais por que existir, porque acabou a União Soviética, a gente tem que lembrar isso, foi também para evitar que uma Alemanha se reerguesse, se retornasse a ser uma liderança política, se rearmasse, se tornasse uma liderança política com o intuito de expansão na Europa Ocidental. Então, um dos medos da Europa e até mesmo dos Estados Unidos é que uma Alemanha, um quarto Reich, não sei, né, algo assim, ressurgisse na Europa. Então, a gente não pode negar esse cenário. Esquecer esse cenário. Então a Alemanha agora ela se arma e se torna mais um polo de poder. Ela já é o grande polo econômico e político da Europa e tendo mais armamentos agora, né, ela se torna um grande polo militar, político, econômico e vai que ela tem ambições futuramente de se expandir a sua zona de influência na Europa Ocidental. Então o feitiço pode se voltar contra o feiticeiro mais uma vez, né? Então por isso que eu faço essa comparação. Né, daquele cenário antes da Segunda Guerra Mundial para o cenário atual. Esse cenário, na minha concepção, é muito parecido. Né? Ainda mais se os Estados Unidos ele não quer manter mais, como o governo Trump tem, uma raiz muito forte que a Europa Ocidental. Né? E outra coisa, já se debate, inclusive na Alemanha e em outros países europeus, de que a Alemanha e outros países europeus têm armas nucleares. Então a gente pode ter no cenário futuro uma Alemanha forte economicamente, politicamente, militarmente com armas nucleares. Né? E o que essa Alemanha vai fazer no futuro a gente não sabe, né? Porque a política internacional é imprevisível. Né? Então, muito complicado esse cenário e tu cria mais um polo de poder na Europa Ocidental e vai que os europeus começam a se estranhar ali na Europa Ocidental. Então, isso não é praticamente... A gente pode descartar isso praticamente de forma automática. Então,
né, bem complicado mesmo fazer essas projeções e análises. Maravilha. Felipe Dalcin Silva, professor de Relações Internacionais da UNO-Chapecó, diretor de pesquisa do Instituto Sul-Americano de Política Estratégica e doutor em Estudos Estratégicos Internacionais da URGS. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, por ajudar a gente a entender esse cenário tão complexo, né, e tão pouco analisado nas mídias, né? Então é sempre muito bom especialistas ajudarem a gente a entender, a compreender aí, né? Porque esse é o nosso papel, afinal de contas, mostrar o que a grande mídia não mostra, e a gente agradece demais aí a sua análise aqui e esperamos contar contigo em outras oportunidades aqui na Rádio Sputnik, viu? Será sempre bem-vindo. Perfeito, é um tema muito espinhoso, complicado de analisar, né? Tem vários lados, vários cenários possíveis. Sigo à disposição, foi um prazer participar e um abraço a todos. Obrigada, Felipe, bom dia, viu? Até a próxima, então. 8h41.